É possível uma sociedade anarquista, uma sociedade comunista, ou melhor, uma sociedade sem Estado? Sem o Estado moderno, sem essa enorme ferramenta de violência e opressão que torna as nossas vidas tão mais ou menos aí, pra ser legalzinho, né? Esse vídeo, ele faz mais sentido com o vídeo onde eu falo se nós somos essencialmente bons ou maus. O vídeo anterior, ele surge de uma treta aí, né, com o Henri Bugalho, que diz que o anarquismo é muito legal, mas é impossível, é utópico. E eu tô querendo aqui mostrar pra vocês que isso é uma tecnologia de poder. É uma tecnologia de poder de dominação de um Estado que cria toda uma indústria cultural cujo objetivo é tolir as nossas imaginações acerca de um mundo melhor, acerca de um mundo onde a gente não seja, então, subjugado por esse mecanismo violento que a gente está vendo, que está destruindo o nosso planeta e que diz pra gente que a gente tem que aceitar pacificamente e inclusive, né, qualquer mínima revolta contra ele já vai ser vista como uma violência inadmissível, né? Mas a gente pode sofrer todos os tipos de violência possível porque todas as instituições desses estados são violentas, né? Então a família, a escola, até a medicina é uma instituição violenta, toda fábrica, prisão, empresa, a gente vê violência em tudo, né? A gente vê a violência sendo propagada desde criança, né? As crianças propagando violência, etc. É adolescente ou até a criança que vai na escola, nos Estados Unidos, né? Que é o país mais dentro dessa lógica, já chegou ao nível de produzir crianças que vão à escola, metralhar outras crianças, tá? Então, assim, esse é o nível da coisa e dizem pra gente que a gente precisa desse Estado. Então essa ideia de uma natureza humana boa, má, deturpada, já foi refutada. No vídeo passado eu recomendei 2 livros. O do Rutger Bregman traz o meu favorito, Uma Nova História da Humanidade. Vídeo passado eu li uma passagem, aqui eu vou ler outra. No fundo, a pergunta é: os seres humanos são inerentemente bons ou inerentemente maus? Mas, pensando bem, um questionamento nesses termos faz pouquíssimo sentido. Bem e mal são conceitos que dizem respeito apenas aos seres humanos. Jamais passaria pela cabeça de alguém discutir se um peixe ou uma árvore são bons ou maus, porque bom e mal são conceitos humanos que criamos para nos comparar uns aos outros. Por isso, discutir se os seres humanos são bons ou maus em sua essência faz tanto sentido quanto discutir se os seres humanos são naturalmente gordos ou magros. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. É um livro enorme, cheio de reflexões, cheio de dados, cheio de informações extremamente complexas que deixam a gente até desnorteado, eu diria. Por isso que além de ler o livro, eu tô com interesse de estudar ele, tá? Então, talvez trazer algum conteúdo para cá, porque tem muitas discussões interessantes aqui. E, né, nesse momento a gente vai pegar essa ideia, então, né, de que, somos bons ou maus, quando na verdade o próprio conceito de bem e mal já são conceitos construídos dentro da nossa sociedade. A gente tem que ver quais são as ferramentas que a gente usa para dizer que algo é bom ou mal. Inclusive, né, entenda que é um falso debate, na verdade, né? Nós somos o que somos e nós somos muitas vezes frutos das relações sociais que a gente escolhe ter. E hoje, né, no mundo de hoje, a gente não escolhe enquanto indivíduo, nem enquanto pequenos grupos, né? São frutos de estratégias, Foucaultianamente falando, né? Então, várias estratégias, o que existe hoje é fruto de inúmeros combates, tá? As coisas poderiam simplesmente ser diferentes. Tem base em Rousseau, tem base em Hobbes, mas tem base no cristianismo, essa ideia de que somos deturpados. Inclusive tem base, o cristianismo, né, que é um platonismo para as massas, vem lá de Platão, tá? Essa ideia, então, né, de que existe algo na nossa natureza humana, de que o corpo é uma esfera deturpada e existe uma outra esfera idealizada, idealista, onde as coisas são corretas, onde existe o mundo das ideias ou a vontade de Deus, ou o bem. O bem, né? O bem, então a gente coloca lá em cima uma instância que seria o bem e daí a gente não alcança, né? A gente coloca uma instância que a gente não alcança e que inclusive essa própria instância é bastante duvidosa e reforçada o tempo todo pela indústria cultural capitalista, cujo objetivo é fazer você acreditar que precisa dela. Esse imaginário construído assim de todos os dias, de que somos essencialmente maus, violentos, tem o objetivo de legitimar a necessidade de estados opressores que, em tese, nos colocam no lugar.
né? Então, polícia, exército e mais uma série de instituições que vão garantir que essa nossa natureza humana deturpada não saia por aí matando, etc. E daí a gente chega no mundo que está hoje. E o modo como eles capturam a nossa consciência é dizendo pra gente que o mundo seria ainda pior. Eu não consigo não lembrar de Foucault quando ele vai falar que a prisão produz delinquente. Tá? A prisão produz a delinquência, o sistema carcerário, então prisão, polícia, juízes, eles estão ali para aumentar essa violência, para aumentar essa delinquência. Conforme ela aumenta, eles falam, viu? Viu como tem delinquência? Né? O conceito de perigo. Daí você fica com medo e você fala, quero mais então, quero mais polícia, já que é a solução, quero mais polícia, quero mais prisão para ter menos violência, só que você sempre vai tendo mais violência. O Estado faz mais ou menos isso com nós mesmos. O Estado nos torna violento. A escola é uma instituição violenta. A família, tal como a família burguesa, o modelo burguês de família, é uma instituição violenta. Você desde pequeno vai ter o seu corpo e a sua subjetividade violentada. Se você for homossexual, você vai sofrer homofobia. Se você for só meio estranho, você vai sofrer algum tipo de coisa, você vai sofrer todos os tipos de violência possível, mas assim, às vezes, né, dependendo de quem é você, eu, por exemplo, como homem branco, às vezes isso vai sim em pílulas, né, você vai se acostumando com a violência. As próprias notícias, né, que vão sempre focar na violência, sempre focar no que existe de ruim na humanidade, sempre negligenciar as coisas boas, até as lutas por mudança, né, belíssimas lutas que acontecem, que eclodem mundo afora para mudar em busca de um mundo melhor, isso vai ser pouco noticiado, ou às vezes noticiado como se fosse algo ruim, como se fossem pessoas violentas, etc, né? Eu lembro que eu estava até reassistindo um dos meus filmes favoritos da adolescência, infância, que é Forrest Gump, e eu fiquei chocado com a maneira racista com que eles retratam os panteras negras naquele contexto. A gente tem uma série de instintos que, né, dentro do nosso parâmetro, a gente poderia classificar como bom ou mal, né? Então, a gente tem instintos violentos, a gente tem uma série de coisas, e a gente tem instintos bons também, tá? E assim, a questão é qual que a gente está alimentando. Coisa de sábio chinês, né? Nós temos um lado bom e um lado mal, mas qual que vai prevalecer? O que a gente alimentar. Estado é a instituição, né? A ferramenta de poder que alimenta o que é de pior na gente, e nós somos frutos disso, nós somos frutos desse tipo de violência, nós reproduzimos essa violência e nós somos frutos de uma alienação que diz que essa é a nossa natureza humana, essa é a nossa essência, somos deturpados e não tem o que fazer. No máximo, pequenas reformas. Então, na verdade, a gente pode chamar de burguesia, pode falar de classe burguesa, poderia ir mais além, porque o patriarcado e o racismo existem antes, etc. Mas na disputa por poderes dos últimos séculos, tá? Nos últimos 2, 3, 4, 5 mil anos, a humanidade está pelo menos 200 mil anos aqui, então assim, nos últimos, um período muito curto da humanidade, sobressai algo extremamente violento que constrói o mundo à sua imagem e semelhança. E que diz que nós somos isso, mas nós não somos isso, isso não é nem cientificamente válido mais nos dias de hoje. Infelizmente, o modo como a informação vem se propagando, né, faz com que a gente não veja, que isso fique meio invisível. Tem aí alguns livros, eu estou te citando 2, mas existem muito material sobre isso. Eu estou tentando fazer um vídeo, tentando alcançar algumas pessoas vão ser alcançadas, algumas vão se convencer, a maioria não vai, a maioria vai vir aqui, vai comentar X, vai comentar Y e blá blá blá, e a gente segue sem essa imaginação por um mundo melhor, porque isso é um produto, isso é uma ferramenta de poder. Utopia é um lugar que não existe, tá? Então, não existe um mundo, né, anarquista, um mundo, existem pequenas comunidades, né, existem, etc, que podem ser vistas como anarquistas, como comunistas, etc, mas o mundo hoje está globalizado, está interligado, então o anarquismo e o comunismo são uma utopia porque são lugares que não existem hoje, tá? Pelo menos em escala global. Agora, dizer que é utópico é outra coisa. Dizer que é utópico é diferente de dizer que é uma utopia. Dizer que é utópico é dizer que nunca vai existir, que é impossível de existir. Utópico é aquilo que não pode existir, e isso é uma bobagem completa. Isso não tem nada de científico, uma filosofia lixo, mas, né, para a burguesia, para o capitalismo existir, eles têm que nos convencer disso. É por isso que os Estados Unidos gasta quase $1 trilhão numa indústria de guerra, é por isso que ele tem mais de 700 bases no mundo inteiro, é por isso que ele financia ditaduras no mundo inteiro, é por isso que ele não respeita nenhuma autodeterminação dos povos, é por isso que os nossos países são extremamente racistas, é por isso que existe colonialismo, imperialismo, estamos destruindo o mundo e ninguém tá nem aí, né? Então, assim, você consegue entender a quantidade, eu tô falando uns clichês, umas frivolidades, mas a quantidade de mecanismo de poder que tenta capturar a gente para imaginar que não é possível uma sociedade comunista e uma sociedade anarquista. E aqui, nesse
vídeo eu tô tratando como igual, que é a ausência de Estado. Eu sei que os anarquistas e os comunistas têm propostas diferentes do que a gente queria fazer, do que a gente pode fazer, como é que a gente chega lá. Daí me perguntam, né, como serão essas sociedades anarquistas e comunistas? Isso também é uma falsa questão, isso também é um problema. Você acha que a burguesia, lá no século XVIII, quando teve a Revolução Francesa, você acha que eles estavam imaginando que eles iam criar uma coisa chamada internet, uma coisa chamada redes sociais, Instagram, YouTube, e que os próprios algoritmos se tornariam ferramentas de opressão e manutenção da ordem? Ou que o capitalismo ia se financiarizar, que ia surgir todo um mecanismo opressor da dívida dos países, ou consenso de Washington, ou qualquer coisa do gênero? Não tem como prever o que vai ser a ordem futura. O que a gente precisa entender é que a gente vive uma racionalidade econômica neoliberal, violenta, e que a humanidade não é isso. Ela captura a humanidade nela, a humanidade está fornecendo resistência em vários lugares do mundo o tempo todo. Ela é tão difícil pra gente que a gente está tudo adoecendo, a gente está tudo desesperado, a gente não aguenta mais, até quem defende o sistema não aguenta mais o sistema, né? Por isso que também existe alienação e mais uma série de ferramentas. Mas até a ideia de que a gente tem que já dizer como é que vai ser essa sociedade e não começar a construí-la desde já é um problema. Já é uma artimanha do poder para descredibilizar, porque essa resposta não pode ser dada, essa resposta nunca foi dada. Essa resposta não foi dada quando surgiu o capitalismo, ela não foi dada quando surgiu o feudalismo, não foi dada quando surgiram as sociedades escravagistas. Tá entendendo? Essa resposta, ela é uma falsa pergunta, é uma falsa questão, porque envolve uma quantidade tão complexa de relações que é impossível fazer a previsão. A gente não tem que fazer o papel de profeta, inclusive a gente tem que recusar as profecias, mas aceitando as análises sólidas, as análises contextuais, inclusive mais amplas até, para a gente entender o que a gente pode fazer com o mundo que a gente vive. A racionalidade do mundo não precisa ser a racionalidade econômica. Eu tô dando só uma pincelada nesse vídeo pra gente continuar esse debate, se for o interesse de quem tá assistindo o canal ou não. Enfim, eu tenho um monte de coisa interessante para fazer e ir construindo conhecimento e buscando nova imaginação para um outro tipo de sociedade que eu sei que todo mundo aqui quer, né? Embora algumas pessoas sejam incrédulas, embora algumas pessoas estejam já no derrotismo, etc. Eu entendo perfeitamente, eu me sinto assim às vezes, mas não desiste nunca, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.